Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web Estado. Hoje eu tenho o grande prazer em estar recebendo aqui nos nossos estúdios uma pessoa que já é querida da casa, já é uma pessoa amiga nossa. Estou recebendo meu amigo Aldir Mota, deputado estadual pelo PMDB, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, que nós vamos bater um papo sobre como foram essas eleições no nosso estado. Aldir, nossas câmeras, nossos microfones estão à sua disposição para você saudar os nossos internautas. Fique à vontade, por favor. Eu que agradeço o carinho de sempre do Estado, esse canal de comunicação que sempre é um parceiro e dá suporte, sobretudo prestigia o mandato, nosso mandato parlamentar e o mandato dos deputados do Estado do Ceará. E é um meio reconhecido que nós devemos louvores e que me sinto muito grato em mais uma vez estar presente nesse nosso bate-papo. Aldir, como é que você viu essas eleições municipais de 2016, Aldir? Foi uma eleição diferente justamente porque foi o laboratório de uma mini-reforma eleitoral que ocorreu em 2015 e que passou a ser testada na eleição desse ano. Uma eleição com prazo mais curto, com regras de doação eleitoral, ou seja, de gastos, prestação de contas totalmente diferenciadas do que até então ocorria. O fato mais marcante nesse ponto é a proibição da doação de pessoas jurídicas, que foi o grande câncer do país, que ocasionou o Lava Jato e todo esse mar de corrupção. Agora, me fala uma coisa, você acha que essa definição, ou seja, este ponto da reforma, onde houveram as limitações, você considera isso como uma situação favorável ou foi contra as campanhas de um modo geral? Eu creio que ela nivela ou torna mais próximo a igualdade de oportunidades no pleito. Sobretudo de quem já tem um poder econômico, o poder político, na verdade, e que aliava, ou alia ainda, mas que aliava de maneira muito mais decisiva o poder econômico com o poder político. Isso causava, como ainda causa, mas agora com menor intensidade, uma distância entre as campanhas, uma distância que dificultava a própria competição eleitoral. Ora, você muitas vezes diante do nosso sistema, que permite a reeleição, que inclusive está em discussão para que haja esse instituto seja extinto. Já te interrompendo, você é favorável ou contra a reeleição? Eu sou favorável ao fim da reeleição. Ao fim? Ao fim. Eu acho que se a reeleição foi boa em alguma época, porque permitia um amadurecimento de uma gestão, com os instrumentos que nós temos hoje, de transparência, instrumentos de controle da gestão pública, nós devemos sempre prezar pela oxigenação dos mandatos, oxigenação da vida política. E o executivo é um cargo diferenciado, o executivo só tem um, prefeito, governador, presidente. Então, o compromisso com o erro em uma determinada gestão, se perpetuando por 8 anos, é um compromisso que muitas vezes pode cobrar um preço muito alto. Aldir, que agora, ainda sobre esse assunto, me diz uma coisa, você, particularmente, você é favorável a 4 ou a 5 anos? Como existem já alguns movimentos querendo transformar os 4 em 5 anos. Na verdade, o que importa dessa sugestão de alteração não é somente a diferenciação entre 4 ou 5 anos, porque é algo bem próximo. O que é mais importante na sugestão de alteração de prazo é a coincidência de eleições. E aí sim, você ter uma coincidência de eleições ou de 4 ou de 5 em 5 anos, eu acho que também é algo muito proveitoso, porque o país para a cada 2 anos, há um custo muito elevado de um procedimento para a realização das eleições. Nós temos impeditivos que, pela nossa legislação, antecedem o pleito e se estendem para depois do pleito. Na verdade, nós temos uma paralisação do país por um prazo médio de 6 meses a cada 2 anos. E isso eu acredito que para a produção de riquezas do país, para a geração de emprego e renda, para a continuidade inclusive de políticas públicas, isso tem causado um certo prejuízo. Se isso foi importante em outra época para a consolidação da nossa democracia, eu quero crer que já praticamente 30 anos após a Constituição de 88, essa democracia não corre mais o risco que poderia ocorrer décadas atrás, e o que nós estamos hoje, na verdade, é precisando do aprimoramento de alguns instrumentos de demonstração ou instrumentos de exercício dessa democracia. E esse ano nós tivemos uma demonstração clara e transparente de uma democracia
realmente instalada no país, uma democracia republicana com todas as suas prerrogativas. A maturidade de mais um impeachment, em menos de 30 anos. Exatamente. Né? Que foi da maneira como foi, da forma como aconteceu. E é o processo político mais traumático em qualquer país, em qualquer nação. É a destituição de um presidente da República. Mas que, com todas as vênias que possa ocorrer, ou que se possa dizer, foi uma destituição legítima, democrática, constitucional, que atendeu às regras postas na Constituição, que teve o controle até muito forte do Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida nenhuma. Né? Não só com a participação do presidente do Supremo na sessão, mas com, inclusive, a elaboração de um roteiro para que as casas legislativas pudessem aprimorar esse processo legislativo. Então, e demonstrando total transparência. Após o processo de impedimento, as casas continuaram funcionando, inclusive com a representação de quem foi impedido, que é o Partido dos Trabalhadores, a presidente era do PT, e está agora legitimamente fazendo oposição e julgando isso como parte da democracia. Como é que você vê esse novo quadro político partidário do nosso Estado? A correlação de forças entre partidos, ela naturalmente parte por uma correlação com as forças do Estado. O PDT representa, na verdade, o grupo político que domina o Estado. Né? O Estado, apesar de governado pelo PT, mas há uma hegemonia, há um controle político desse grupo, que o PT, a nível estadual, está inserido pelo PDT, que é o partido do ex-governador Cid Gomes. Então, naturalmente, com os espaços de poder que tem, governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, atualmente, até então, né, Prefeitura de Fortaleza, era o esperado que o PDT fizesse a maioria dos prefeitos, inclusive talvez um número até muito mais elevado, porque a base na Assembleia Legislativa maior é do PDT, né? É um partido que era, de certa forma, pequeno no nosso estado, mas que ganhou um volume de adesões muito grande, e isso nós podemos dizer que talvez não tenha, inclusive, guardado relação com o sucesso das eleições. Arrisco-me a dizer até que na eleição passada o PROS elegeu mais prefeitos do que o PDT. Esse dado arrisco a dizer por uma vaga lembrança, mas o que acredito mesmo desse pleito é que, diante dessa salada que o nosso sistema político-eleitoral nos impõe, da existência de inúmeros partidos, inclusive partidos nanicos, 39, né? Partidos que se demonstraram de aluguel, né? Partidos que montaram diretórios em todos os municípios e elegeram um ou nenhum prefeito. Né? Nós temos vários desses casos. Né? Então, o que acredito, na verdade, nesse processo democrático que foram as eleições desse ano, é no sentimento de mudança. Vi muito isso, percebi muito isso no interior. É uma tentativa de ruptura entre uma velha política, principalmente a velha política representada em velhas personalidades. Verdade. Né? Com o desejo de um novo, de se acreditar em pessoas, em projetos novos, mesmo que muitas vezes essas pessoas estejam filiadas a um partido tradicional, ou a um partido que já tenha representado algum tipo de retrocesso. Aldir, eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, nós voltamos na sequência com o segundo bloco do nosso programa Formando Opinião. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Formando Opinião, aqui pela sua TV Web o Estado, onde hoje eu tenho o prazer de estar recebendo o deputado estadual Aldir Mota, do PMDB, meu particular amigo, que a gente está batendo um papo muito gostoso, a gente nem vê o tempo passar. Mas, Aldir, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre as pesquisas
de boca de urnas, as pesquisas eleitorais de um modo geral, que muitas das vezes escondem a verdade dos fatos, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu queria te ouvir mais sobre essa questão, Dick. Nós criamos no nosso sistema eleitoral, sistema político, um costume de induzirmos o eleitor a um voto útil. O que é o voto útil? É o voto que é levado pelo resultado de uma pesquisa eleitoral divulgada, registrada, ou mesmo pesquisa de bastidores, né? Mas o que acontece, está ocorrendo, é que, dado a grande decepção do eleitor com a classe política, com muito do que há na política, o número de indecisos nessas pesquisas é alarmante. Muito. Pesquisas internas mostram, muitas vezes, um processo eleitoral, uma eleição em que você tem às beiras da eleição 40%, 30% de indecisos. E esses votos ninguém sabe para onde vai. Porque muitas das vezes esses votos estão inclusive camuflados em um determinado candidato. Quando a urna abre, o voto tendenciou e migrou para outro candidato. E isso também é uma característica do nosso eleitor. É um eleitor que sabe que não deve se amarrar mais a simplesmente o resultado de uma pesquisa, sem falar na possibilidade e no que se fala sobre o manuseio com abusos de poder de resultados de pesquisas, né, mesmo que feitas ou realizadas por institutos que guardem alguma credibilidade. Nós assistimos isso em 2014, em que uma pesquisa dava o atual governador ganhando com 14 pontos, salvo engano, para tentar jogar um balde d'água fria na candidatura do senador Eunício. Quando as urnas abriram, a diferença foi de 5 pontos. Ou seja, há uma motivação para isso, há uma razão para que isso ocorra, né? E nós estamos assistindo isso novamente, uma nova tentativa de que isso ocorra na cidade de Fortaleza. Mas a grande verdade é que o eleitor está vacinado. O eleitor desenvolve hoje, desempenha um voto livre, consciente, que sabe, sabendo que ninguém tem como fazer o controle do voto dele. É verdade. Né? Durante muito tempo se criou mitos de que teria-se como saber quem votou em quem. Hoje em dia não existe mais isso. Instrumentos de obrigar o eleitor. Na zona rural isso era muito comum, de pessoas votarem por outros eleitores. Isso hoje é muito fiscalizado pelos partidos, praticamente não ocorre, né? São notícias raras de ocasiões como essas. Então, a verdade é que o voto hoje é livre. Agora, eu digo que uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu tive a oportunidade de viajar um pouco no dia das eleições, eu fiz um pequeno tour e vi uma coisa que, para mim, estava extinta, eu julgava como extinta, e não aconteceu, que é a questão da compra de votos. É a minha próxima pergunta para você. Como é que você vê ainda num estado como o nosso, um estado bastante desenvolvido, que está mudando completamente em todos os sentidos, nós ainda nos depararmos com situações como compra de votos, principalmente no interior do estado? Como é que você vê isso? O nosso estado, apesar de ter características que mostram um estado que procura e avança no sentido do desenvolvimento, também é um estado pobre. É um estado que passa pelo 5º ano consecutivo de seca, em que a riqueza do campo, a riqueza da produção primária é praticamente inexistente. Nós temos cidades que a produção e a riqueza são o pagamento de benefícios previdenciários e do Bolsa Família, até então, mas isso da folha da justifica a compra do prefeitura. voto? Não, isso deixa o eleitor mais exposto. Isso deixa o eleitor mais exposto a práticas que tendem a abusar do poder político ou econômico, porque a compra do voto nem sempre é somente a compra em troca de dinheiro em espécie. Muitas Às vezes é um cargo na prefeitura. É um cargo na prefeitura, isso é compra de voto, né? É abuso do poder político e econômico. Sem dúvida. Né? E muitas vezes é até mais degradante, porque humilha o cidadão diariamente. E você pior de tudo, da impossibilidade de exercer um direito livre de voto, ou de ser fiscalizado, monitorado no exercício de uma manifestação pessoal, em função do empreguismo, em função de um coronelismo disfarçado, isso é algo humilhante. Verdade. Eu queria conversar e queria que você me dissesse como é que foi essa luta, como é que foi essa batalha que vocês venceram.
Tauá, né? Tauá é a minha terra natal, onde eu exerço o meu sufrágio, né? É uma terra que, apesar de localizada no nosso sertão, em uma região pobre, mas é uma terra que secularmente tem tradição política. Tauá, há quase um século, mantém 2 deputados na Assembleia, quase que de maneira perene, que tem quadros destacados à Câmara Federal, à Senatória, quadros, praticamente os deputados de Tauá foram presidentes de poder, presidentes da Assembleia, presidentes de tribunais, são pessoas que guardam credibilidade e até orgulham tem toda uma história na política, o nosso povo. E a eleição concreta de 2016 foi uma eleição em que nós pudemos ofertar. Eu, juntamente com o prefeito eleito, Carlos Whindersson, um jovem médico, um cidadão tauaense que tem relevante serviço prestado ao povo de Tauá, que vem tentando e formando um projeto há 4 anos. Basta ver um dado interessante, é que ele disputou a eleição de prefeito na eleição passada e perdeu com uma larga maioria, talvez uma das maiores da história. Mas não abriu mão, continuou, acreditou em um projeto, né, projeto que foi endossado por nós agora em 2016 e que o levou à vitória, né, uma vitória apertada por 93 votos, como eu disse, contra um grupo político e econômico forte, um grupo político que tinha ministro de Estado na sua convenção, né, o ministro de Estado das Comunicações, que tinha um palanque repleto com uma bancada de deputados estaduais, de prefeitos, de deputado federal. Nos bastidores, isso é retratado na imprensa, apesar de ser indevido, a um conselheiro do Tribunal de Contas, que é ex-vice-governador, que é ex-presidente da Assembleia e que se projeta para 2018 como um dos nomes a disputar a chapa majoritária, mesmo que de maneira indevida, né? Havia todo esse grupo contra um sentimento de mudança. E o nosso sucesso se deve justamente a nós termos conseguido andar nas casas das pessoas, dialogar. Ou seja, vocês se aproximaram de peito aberto das pessoas. De fazer um verdadeiro trabalho de formiguinha. Lá nós apelidamos esse trabalho de formiguinha. O que é o trabalho de formiguinha? É entrar na casa das pessoas, conversar, dialogar, mostrar que pode ser diferente. Mostrar que pode ser diferente, por exemplo, na saúde. Em 16 anos, o atual projeto instalado em Tauá não conseguiu levar um centro de hemodiálise, não conseguiu uma questão importantíssima para toda uma região, não só Tauá, que era a construção de uma UTI no nosso município. Na área de perfuração de poços, apesar de haver um volume muito grande de investimentos em Tauá, mais de 100 milhões de reais nos últimos anos, mas Tauá não tem uma máquina perfuratriz própria. Então eram alguns antagonismos que o povo precisava entender. É uma cidade que é pobre, mas que tem um dos maiores IPTUs do estado do Ceará. É verdade. Né? Então, essas situações certamente fez com que o povo alertasse que era possível fazer diferente. E quando se diz que é possível fazer diferente, não está se dizendo que tudo que foi feito é ruim, não. Algo de bom foi feito e é Sim. dever de qualquer gestor público fazer coisas boas. Agora, também é dever dos homens e mulheres que se dedicam à política, procurar e fazer o melhor para a sua população, para a sua gente. E foi isso que nós conseguimos demonstrar, que infelizmente não vinha sendo feito o melhor para o nosso município e que um projeto que se apresentou, um arco de partidos, PR, PSDB, PMDB, e mais 4 ou 5 partidos, mostrou que um projeto caseiro, um projeto que atendia realmente ao interesse do cidadão tauaense, que mantinha Tauá como centro de uma política regional, né? E essa situação é consolidada historicamente por Tauá, 200, 300 anos, né? Que mantinha Tauá nessa condição, era possível fazer diferente. Era possível fazer sem que houvesse uma soberba política, sem que houvesse um distanciamento com o que nós temos de melhor, que é o nosso povo, a nossa gente. Tauá e os Inhamuns são pessoas acolhedoras, pessoas inteligentes, bravas, né? Pessoas que dedicam o melhor de si ao querer, às suas famílias, a procurar um sustento, sobretudo com um bairrismo totalmente diferenciado, mas também um lugar onde é possível construir riqueza, onde é possível, por exemplo, contemplar um pequeno produtor rural com a existência de uma simples feira livre, o que havia se distinto pela atual gestão, em que se mostrou necessário
projetos como o fomento e é um projeto que foi vencedor, uma proposta do projeto vencedor, por exemplo, numa cidade que tem características, até por ser o segundo maior território do estado do Ceará, tem características rurais, características de uma dependência econômica da agricultura, por exemplo, tem um trator à disposição do agricultor, o que nunca foi feito, ou foi feito 20 anos atrás, e esqueceu-se de fazer isso, porque se distanciou do povo. E o povo é soberano. É verdade. O povo sabe a hora de colocar e a hora de tirar também um governante que não dá satisfação da maneira devida ao seu povo, à sua gente. Eu digo, só para encerrar, uma das coisas que me chamou muito a atenção nesta eleição de 2016 foi que aqueles gestores que mais se distanciaram do povo foram os que tiveram menos sucesso nas urnas. Isso foi um fato. Acho que você concorda comigo quanto a isso. E às vezes gestões até com um grande volume. Um grande volume, sem dúvida. Com um grande volume, às vezes, de dados estatísticos a serem mostrados. Verdade. Mas a inversão dessa prioridade foi crucial na avaliação do eleitor. A inversão de prioridade, por exemplo, voltando para a questão regional, para Tauá, em que dezenas de praças foram construídas onde já existiam praças, e coisas simples deixaram de ser feitas no município, fez com que causasse revolta ao povo. O descompasso entre a prioridade do que o povo quer, espera e necessita, entre simplesmente a oferta de um projeto de marketing político ou de retrato político para que seja vendido ou fora, ou mesmo no estado em todo, ou fora do estado, em nível nacional, que não contempla o dia a dia do povo, não contempla o que realmente altera, que é a vida das pessoas. E é isso que nós podemos assistir, não só em Tauá, mas em vários outros municípios, sem demérito ou sem desrespeito a ninguém. Verdade. Aldir, que infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero deixar aqui as nossas câmeras, os nossos microfones à sua disposição para você fazer a saudação final aos nossos internautas. Por favor, fique à vontade. Agradecer mais uma vez, estar aqui presente no Formando Opinião. É um programa que forma realmente a opinião, e na política hoje a opinião do povo, o sentimento, você ter o tato de conseguir enxergar e desenvolver uma relação com o desempenho de qualquer mandato e a opinião popular, a opinião de um segmento, é algo muito delicado e muito difícil. E um programa como esse nos permite conversar, dialogar com milhares de pessoas, ter novas ideias, abrir a mente para outras coisas, fazer uma crítica sobre os nossos mandatos. Eu só tenho a agradecer e me colocar sempre à disposição desse belíssimo instrumento de comunicação que é o Jornal Estado, que é a TV Web Estado, e especialmente o programa Formando Opinião, que é de um querido amigo como você. Que é isso, que o prazer é todo meu. E em função disso, eu já quero te convidar para você vir aqui uma próxima vez, que venha logo, antes do fim do ano, com o prefeito, para a gente bater um papo, para saber como é que vai ser a gestão dele em 2016. E a você, meu caro internauta, obrigado por mais essa audiência, muito obrigado por sempre estar junto com a gente e até o próximo Formando Opinião.